A meditação de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, não 10 como está projetado ali, versículos de 10 a 17. E o texto diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que o distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. E assim termina o nosso texto. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu cuidado e agora queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Outro dia, recentemente eu fui no supermercado perto de casa, que tem bem ali no condomínio que eu moro, e peguei o carrinho, comecei a fazer as minhas compras, pensando no jantar que queria preparar, comprei a carne, comprei alguns legumes, salada, e quando eu cheguei no caixa, cumprimentei a funcionária, que com um sorriso nos lábios, logo me perguntou se eu queria sacola. Eles cobram 5 centavos, 10 centavos cada sacolinha. Disse que sim. E logo depois que ela passou todos os produtos pela registradora, ela fez aquela conhecida pergunta: como é que você quer pagar? Na hora, eu coloquei a mão no bolso de trás, que é onde eu guardo a minha carteira, e gelei. Vixe, cadê a minha carteira? Eu esqueci a carteira em casa. Eu havia esquecido a carteira em casa, eu não tinha 1 centavo no bolso, estava sem nada, estava de mãos vazias. E aí, que vergonha. Eu teria que deixar toda a compra ali e voltar mais tarde para buscar. Mas como hoje em dia a gente esquece tudo, menos o celular, eu lembrei que eu tenho um aplicativo no celular que eu posso pagar a conta com o meu celular. Mas por alguns instantes, até eu lembrar disso, eu tive aquela sensação de estar de mãos vazias, diante de uma situação constrangedora. Você conhece essa sensação? Você já passou por isso? O duro é quando a gente vai no restaurante, depois que come, aí você lembra que está sem carteira. Né? Antigamente não tinha celular com aplicativo para você pagar. Estar diante de uma sensação como essa é muito constrangedor. Né? A gente fica sem saber o que fazer, não ter os recursos necessários para pagar uma conta. Essa é mais ou menos a situação que os discípulos de Jesus eles enfrentam nessa história que a gente acabou de ler. Eles estão de mãos vazias diante de uma missão que Jesus deu para eles. Deixa eu recapitular um pouco e apresentar o contexto geral dessa história. Esta história começa assim: os discípulos eles retornam de uma missão dada pouco antes por Jesus, que era pregar as boas novas do reino nos vilarejos da redondeza.
E eles retornam completamente entusiasmados com tudo aquilo que eles tinham visto e tudo aquilo que eles tinham feito. Eles visitaram várias aldeias, os vilarejos, andando sempre de dois em dois, pregando o evangelho em todos os lugares, e o poder de Deus estava com eles e se manifestou através da vida deles. Além deles anunciarem as boas novas, eles curaram enfermos como Jesus curava. Eles fizeram sinais igual Jesus fazia. E eles voltam então radiantes, felizes, mas cansados, completamente empolgados, mas exaustos. E então Jesus os convida para um tempo de descanso, para um retiro, para eles irem para um lugar deserto, um descanso merecido. Seria um tempo para eles compartilharem amizade, comunhão e descansarem junto com o mestre deles, Jesus. Mas na medida em que eles seguem o destino, que eles se dirigem a esse lugar mais deserto, logo eles percebem ao longe uma enorme multidão se formando e seguindo os passos de Jesus e dos discípulos. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos em busca de Jesus e os seus discípulos, em busca de acolhimento, em busca de cura, em busca de cuidado. E Jesus gentilmente interrompe o merecido descanso com os discípulos e acolhe todas essas pessoas. E Jesus aproveita a ocasião para continuar ensinando, falando a respeito do reino de Deus, e mais, ele passa a socorrer aqueles que tinham necessidade. Ele passa a curar aqueles que estavam enfermos e que não encontravam em lugar nenhum ajuda do governo, da sociedade. Aquilo que era para ser um tempo de descanso privado e comunhão de Jesus com os 12, se transforma em mais um dia cheio e cansativo, mas marcado pela manifestação do amor de Deus na direção dos menos favorecidos. Mas o sol começa a cair, o dia começa a se findar. Os discípulos já cansados, eles unem-se em torno de uma ideia. Eles juntos se aproximam de Jesus e fazem a seguinte sugestão: Senhor, manda embora, despede a multidão agora, está ficando tarde, para que todos, indo às aldeias, aos campos circunvizinhos, eles encontrem hospedagem, eles encontrem alimento, pois aqui nós estamos num lugar deserto. Mas Jesus, com todo o seu senso de humor, com um sorriso de quem planeja algo, diz para eles: dai vós mesmos de comer para essa multidão. Parece uma brincadeira de Jesus, pois ali estavam, como a gente leu no texto, 5.000 homens, fora mulheres, crianças e idosos. Os discípulos, provavelmente eles se entreolham também sorrindo, até ameaçando uma gargalhada, porque Jesus podia só estar brincando. Ele tinha esse senso de humor, mas aos poucos eles vão percebendo pelo semblante de Jesus que ele está falando sério. Não. Dá comida para eles, alimentem esta multidão. Aí o riso dá lugar às testas enrugadas. E quando eles colocam a mão no bolso, procurando a carteira, como eu no mercado, eles percebem que estão sem carteira. Naquela época não tinha celular e nem aplicativo para fazer compras online, né? Não tinha nada disso. Não tinha também Uber Eats, né? Não tinha também aplicativos de entrega de comida. Os discípulos estavam de mãos vazias. Um deles diz para Jesus, num tom já constrangido e preocupado: Senhor, nós não temos nada, nós não temos mais do que 5 pedaços de pães e 2 peixes, que para 12, 13 com Jesus já é pouco. Não tem comida para todo esse povo. A gente teria que, para alimentar essa multidão, teríamos que ir até o vilarejo e fazer compras. A gente não tem dinheiro.
Mas a necessidade da multidão era real. Os estômagos já estavam roncando. Mas os discípulos têm pouco a oferecer diante do chamado de Jesus. Ele só tem os pães, 5, e ele só tem os peixes, 2 peixes. Aqueles homens que haviam voltado de uma missão, cheios de alegria, orgulhosos por terem realizado milagres e pregado as boas novas, agora se veem de mãos vazias e completamente despreparados para cumprir a nova missão dada por Jesus, que era alimentar aquela multidão. Às vezes, é assim que nós também nos sentimos, diante das nossas missões, de mãos vazias. De mãos vazias quando nos deparamos com uma tarefa para a qual nós não nos sentimos preparados para ela. Com a missão de sermos bons pais em um mundo completamente diferente daquele no qual nós fomos criados e quando nós éramos crianças. Com a missão de sermos bons esposos, boas esposas, e um mundo marcado pelas demandas, por tantas demandas que cada vez nos consome mais no trabalho. Com a missão de sermos bons profissionais em um mercado de trabalho que está em constante renovação e a gente se sente cada vez mais desatualizado. Eu estava lembrando de alguns empregos que eu tive na minha adolescência, juventude, eles não existem mais. Meu primeiro emprego foi um emprego com 16 anos de arquivista. Eu pegava as duplicatas quando vinha a ordem de pagamento, levava para o comercial, o departamento comercial. Essas duplicatas eram pagas, eu trazia de volta e arquivava essas duplicatas. Isso não existe mais. O que dizer, então, da missão que nos foi dada por Jesus de sermos seus discípulos, de fazermos discípulos de todas as nações. A missão dada por Deus, por Jesus, de nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos, de servirmos o reino de Deus com os nossos dons. Quando nos vemos diante dessas missões, desses desafios, o primeiro sentimento que temos é o de que nós não somos capazes. Às vezes vem esse sentimento. Aí olhamos para os recursos que temos disponíveis e percebemos que olha, parece que eu estou de mão vazia, o que eu tenho não é suficiente para cumprir as missões que Deus nos dá. Como consertar as coisas se não temos as ferramentas necessárias para o trabalho que precisa ser feito? Como sustentar uma família se não temos trabalho nem emprego? Como amar o próximo quando o próximo nos ofende continuamente? Você já se viu assim? Como se a tarefa que você tem pela frente fosse maior do que você, maior do que as suas capacidades, maior do que os seus recursos. Você já se sentiu assim, como se estivesse de mãos vazias diante do que Deus pede de você, diante do que a sociedade espera de você, diante do que a sua família precisa, diante do que é necessário? Eu já. E eu tenho certeza que você também. Mas esse texto nos traz uma boa nova de que Jesus é aquele que enche as nossas mãos, como Jesus encheu as mãos dos seus discípulos. A missão que Jesus deu aos seus discípulos de alimentar a multidão parecia impossível para os discípulos que estavam de mãos vazias. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Não tinham dinheiro para comprar comida para toda aquela gente. Mas Jesus sabia disso. E mesmo assim, ele insistiu: dai vós mesmos de comer a essa multidão. E por que Jesus insistiu com isso? Por que Jesus insistiu com eles? Pois, como eu sempre digo, já disse várias vezes aqui em outras mensagens, aquele que chama é o mesmo que capacita. Aquele que chama é o mesmo que capacita. Diante das limitações dos discípulos e diante da necessidade do povo, Jesus age, Jesus capacita, Jesus se envolve, como ele sempre agiu quando chamou os seus servos para uma missão.
Jesus não dá uma missão impossível, mesmo que aos olhos humanos elas pareçam impossíveis. Jesus, ele diz aos seus discípulos naquele momento, para que eles, a primeira coisa que eles tinham que fazer é pegar aquela multidão, aquela muvuca, e organizar aquela multidão em grupos de 50 e fazer aquele povo sentar no gramado, no chão. Ele organiza aquela multidão. Essa é a primeira coisa que ele faz. Ele organiza a bagunça. Ele organiza de uma certa maneira que é possível enxergar melhor ao redor. Essa é a primeira coisa. Ele transforma uma multidão, uma aglomeração, em pequenas comunidades de 50 pessoas cada. Pois é em comunidade e em comunhão que nós encontramos soluções para os problemas. E os discípulos são instrumentos de Jesus nessa organização. São eles que organizam a bagunça. Então Jesus, depois de tudo organizado, ele toma nas mãos os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue os olhos para os céus e ele abençoa aqueles pães e peixes, aquele alimento. Essa é a segunda coisa que Jesus faz. Ele abençoa os recursos que os discípulos tinham disponíveis, por menores que fossem, por mais escassos que fossem. Ele abençoa. E em seguida, o que ele faz? Ele divide, ele entrega pedaços dessa comida para cada discípulo dentro de um cesto. Ele coloca partes do pão, partes dos peixes, um pouquinho em cada cesto, e aí ele envia os discípulos aos grupos de 50, para que distribuíssem o alimento. E o que acontece quando Jesus organiza a bagunça, quando Jesus abençoa os recursos e quando Jesus envia os discípulos na direção de quem precisa? Todos são abençoados por Deus. Na medida que os discípulos caminham com os cestos nas mãos, na direção dos grupos de 50, que estão assentados na grama, alguma coisa acontece, algo acontece. A cada passo que eles davam, os cestos pareciam ficar mais pesados. Eles olham para os cestos e já não são poucos pedaços de pão, já não são poucos pedaços de peixe. Os cestos já estão quase cheios. E eles saem distribuindo, e na medida que a comida ela é distribuída, os discípulos caminham para outros grupos, o milagre vai se repetindo, e cada passo que eles dão na direção do necessitado, o cesto se enche. E a comida não acaba. E a narrativa termina com uma informação surpreendente. Além de todos comerem, além de todos se alimentarem, os discípulos voltam com os cestos cheios. Aqueles que tinham só 5 pães e 2 peixes, que colocaram nas mãos de Jesus, tiveram de volta esse alimento abençoado e serviram a multidão, voltam com muito mais. Voltam com cestos cheios. Os discípulos foram até Jesus de mãos vazias, mas Jesus encheu as mãos dos discípulos. Jesus encheu as mãos dos seus servos, para que eles pudessem cumprir a missão que lhes foi dada. Assim eles se dirigem para aquela multidão, com cestos cheios. O mais legal, eles voltam com cestos cheios, como eu disse. Eles voltam com cestos cheios. Queridos, assim como Jesus fez com os discípulos lá em Betsaida, Ele quer fazer conosco também hoje, aqui, nessa comunidade, no nosso meio, onde vivemos, desde que nós estejamos dispostos a colocar aquilo que temos, os poucos recursos que temos, em suas mãos. Porque quando nós colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus e nos dispomos a servir, a cumprir a nossa missão nesse reino, no reino de Deus, nós jamais estaremos com as mãos vazias. Pois quando nos aproximamos dele, Jesus enche as nossas mãos. Quando seguimos em direção daqueles que precisam ser abençoados, quando nos dispomos a compartilhar o que Deus já colocou nas nossas mãos, nós também voltamos com os cestos cheios. Eu queria contar uma história que eu ouvi recentemente
no rádio, e que para mim ilustra muito bem esse poder que existe quando nós, esse milagre que acontece quando nós decidimos servir com o pouco que nós temos. Eu vi a história dessa garotinha chamada Alex Walker no rádio recentemente, e eu fui pesquisar na internet para conhecer melhor. Alex Walker, uma menininha de 7 anos de idade hoje, ela experimentou esse milagre da multiplicação. Ela tem 7 anos, ela é de Cleveland, nos Estados Unidos, e ela passou muito tempo indo e vindo, entrando e saindo de um hospital, porque desde quando ela era pequena, com 11 meses, ela foi diagnosticada com epilepsia. E as convulsões que ela tinha, às vezes demoravam para passar mais de 1 hora, e ela tinha que várias vezes ir de ambulância para o hospital. Só que todas as vezes que ela ia para o hospital, pequenininha, ela carregava, bem apertado no peito dela, o seu melhor amigo, um ursinho de pelúcia chamado Sky Bear, que foi comprado pelo pai dela já antes dela nascer. E durante as sessões lá de tratamento, com os eletrodos na cabeça, ela abraçava e acariciava aquele ursinho, e ela dizia que aquilo deixava ela mais feliz e sem medo. Mas um dia, certa vez, quando ela tinha 4 anos de idade, depois do tratamento, quando ela está voltando para casa, no carro com os pais percebem que ela está quietinha e está triste. E aí eles perguntam, o que aconteceu? Por que você está assim, triste, quietinha? E ela responde, eu estou triste porque as outras crianças, elas não têm nenhum bichinho de pelúcia para abraçar durante o tratamento. Ela se tocou, ela se comoveu com as outras crianças. E aí ela queria ir para casa, pegar os outros bichinhos que ela tinha e voltar para o hospital para entregar para as crianças. Só que tem um problema, por uma questão de saúde, você não pode levar brinquedos usados, ainda mais bichinho de pelúcia, para um hospital, num lugar onde as pessoas têm problema de imunidade. Eles só aceitam brinquedos novos. Né? Então, o que ela fez? O aniversário dela estava chegando. E ela ganhou um dinheiro da família, dos avós, dos pais. E ela tinha feito também lá uma limonada, que aqui é comum, a criançada faz limonada na calçada, né? E vende. E ela arrecadou $65. O que ela fez com $65? Ela comprou 13 ursinhos de pelúcia. Foi o que ela pôde comprar. E na próxima vez que ela foi no hospital, ela foi com os bichinhos na mão, novos, embalados, e ela foi de cama por cama, leito por leito, das crianças que tinham ali, e ela entregou para cada uma delas, e ela dizia assim, faz carinho nele, que você não vai mais ter medo. Mas a história não acaba aí. Desde aquele dia, quando ela tinha 4, até quando ela fez 7 anos de idade, ela conseguiu, através dessas ações, comprar 400 bichinhos de pelúcia. E distribuir 400 bichinhos de pelúcias para outras crianças. O que ela fez? Ela ofereceu o pouquinho que ela tinha. E aquele pouquinho se multiplicou. E fez uma enorme diferença na vida de mais de 400 crianças. Inclusive, tem na história que eu li, um jovem de 20 anos, que estava triste também, mas ele ganhou também um urso bem grande de pelúcia. Tem até a foto no site que eu li isso. E motivado pela atitude da filha, os pais resolveram começar uma campanha chamada Amiguinhos Fofinhos da Alex. E eles arrecadaram já $16 mil para a compra de bichinhos de pelúcia, para levar um pouco de paz para quem está sofrendo. E essa menina se transformou numa herói infantil. E para a reportagem que fez a pergunta, que estava cobrindo essa história, a menininha de 7 anos disse assim, espero que as crianças fiquem muito felizes e não tenham medo. Para mim, esse é um exemplo singelo de que do que Deus pode fazer através de nós quando nós simplesmente colocamos o pouco que temos nas suas mãos.
Jesus multiplica o pouco que temos e enche as nossas mãos. E quanto mais nós repartimos, mais cheio ficam os nossos cestos. Nós somos chamados por Jesus para servirmos a igreja, para servirmos a comunidade em que moramos. Jesus nos chamou para testemunharmos as boas novas do Evangelho, para compartilhar o que temos com aqueles que não têm. Jesus nos envia com as mãos cheias para os nossos lares, para as escolas, para os escritórios de trabalho, para o nosso condomínio, para o nosso bairro onde moramos, aos lugares que visitamos. Jesus coloca nas nossas mãos aquilo que precisamos para fazermos a diferença. Ele nos coloca na igreja local para servirmos. Ele nos coloca na comunidade onde moramos para podermos repartir a nossa vida, os nossos dons. Eu sei que às vezes passa na nossa cabeça aquela ideia: o que eu posso fazer? Quem sou eu? Eu não tenho nada a oferecer. O que nossa igreja, tão pequena como essa, pode fazer de diferença? Quem somos nós? Nós somos discípulos de Jesus, que fomos chamados para colocar as nossas vidas na mão do Senhor e deixar Ele trabalhar através de nós. Podemos colocar o pouco que temos nas mãos de Jesus, para que Ele abençoe e coloque de volta nas nossas mãos. E veremos com certeza as coisas se multiplicarem. Somos desafiados através desse texto, dessa história, e até mesmo da história dessa jovenzinha, Alex. Colocar o que temos nas mãos de Deus e repartirmos. Essa é a nossa missão. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a cumpri-la. Amém? Vamos orar, Senhor.